funcionário do cemitério anota o nome na guia de sepultamento e hesita. O campo destinado à identidade está em branco. Ao lado do corpo, uma sacola de pano rasgado. Dentro dela, uma plaqueta metálica de identificação, 3 medalhas enferrujadas e uma fotografia em preto e branco de um navio. O mesmo navio que levou 25 mil brasileiros para lutar na Itália. O homem na foto usa o uniforme da FEB, sorri, tem 22 anos. O homem no caixão tem 70. Morreu num barraco de madeira na periferia de São Paulo, sem família, sem pensão, sem atestado de serviço reconhecido pelo Estado. O funcionário escreve na guia: brasileiro, indigente. Esse homem atravessou os Apeninos no inverno mais cruel da Guerra Europeia. Viu companheiros morrer no lodo de Monte Castelo. Voltou ao Brasil como herói. Desfile, confete, multidão nas ruas do Rio. E então, o país simplesmente esqueceu. Não foi descuido. Foi uma decisão. Neste vídeo você vai descobrir o que o Brasil fez e o que deixou de fazer com os homens que mandou à guerra. Há um documento assinado por generais que nunca pisaram na Itália, que explica tudo. Se você quer saber o nome desse documento e o que ele contém, fique até o final. A resposta vai mudar a forma como você enxerga essa história. Se este canal ainda não faz parte da sua rotina, inscreva-se agora e conta nos comentários. De que cidade e país você está assistindo? É julho de 1945 e o porto do Rio de Janeiro ferve. O navio encosta devagar no cais e a multidão explode. Mulheres agitam lenços brancos das grades de ferro. Crianças sobem nos ombros dos pais para ver. O exército enfileira soldados nas avenidas para conter a maré humana, não de inimigo, mas de povo que chora de alegria. Os pracinhas descem a prancha com o uniforme rasgado, os rostos cavados, os olhos que carregam imagens que nunca vão contar. E o Brasil os recebe como deuses. Durante semanas, os desfiles não param, a imprensa não cansa. Cada rádio, cada jornal, cada discurso de autoridade repete a mesma palavra: heróis. 25 mil homens que cruzaram o Atlântico, escalaram os Apeninos no inverno mais cruel da campanha italiana, enterraram amigos no lodo de Monte Castelo e Montese. Agora são ovacionados nas mesmas ruas onde antes ninguém acreditava que o Brasil mandaria um soldado sequer à guerra. A festa é real, o carinho é genuíno. Mas por baixo do confete já se move algo silencioso e perigoso. As promessas chegam aos borbotões e nenhuma vem assinada. Autoridades militares e civis anunciam empregos garantidos, pensões dignas, prioridade nas estatais, reconhecimento definitivo. Os pracinhas ouvem e acreditam. Por que não acreditariam? Acabaram de arriscar a vida pelo país. O país acabou de chamá-los de heróis. Parece lógico que as promessas sejam cumpridas. Parece justo. Mas promessa feita em discurso de palanque não tem força de lei. E quem sabe disso muito bem são os que fazem o discurso. Ainda no quartel, antes mesmo de dormirem uma noite em casa, os pracinhas recebem uma instrução do Ministério da Guerra. Não é um elogio, não é uma folha de benefícios. É um ultimato. Pede reengajamento agora ou será desmobilizado, sem férias, sem período de descanso, sem exame de saúde. O mesmo exame rigoroso que fizeram antes de embarcar, quando o exército só queria os melhores corpos, não existe na volta. O soldado que entrou saudável e voltou com estilhaços nos pulmões, com malária crônica, com tremores noturnos que ele não sabe nomear, esse soldado é desmobilizado em 8 dias. 8 dias. A desmobilização em massa começa. Militares que haviam deixado empregos civis para embarcar à guerra precisam pedir recontratação. A lei obrigava os patrões a recontratá-los, e muitos voltaram à fábrica, ao escritório, ao comércio. Mas não ficaram. Semanas depois, a empresa apresentava um laudo: desajuste, nervosismo excessivo, incompatibilidade com o ambiente de trabalho. O pracinha era demitido antes do período de experiência acabar. O que o laudo não dizia é que o pracinha tinha visto seus amigos morrer aos 20 anos numa vala de neve e ainda ouvia os tiros quando o barulho da rua aumentava. No interior do Brasil, a cena se repete de outra forma.
O soldado volta para a cidade pequena, para a família que não o via há 2 anos. Os vizinhos cercam a porta, os primos chegam animados, a avó chora. E começam as perguntas. Você matou muitos alemães? Como era a neve? Por que não trouxe medalha? Por que não foi promovido? O pracinha olha para as mãos, não pode explicar. Não porque não queira, é que não há explicação que caiba naquelas perguntas simples. O que ele viveu não cabe em resposta de quintal. E o que ele não pode contar pesa mais do que o que viveu. Porque havia uma ordem. Ainda na Itália, antes do embarque de volta, o Ministério da Guerra proibiu os soldados de falar publicamente sobre a campanha sem autorização expressa. Nenhuma entrevista, nenhum relato, nenhuma denúncia. O país que os recebia como heróis não queria ouvir o que eles tinham a dizer. Queria o sorriso no desfile. Queria a foto bonita. O que ficou nas trincheiras? A fome, o frio, o racismo dentro das próprias fileiras, os mortos sem nome, deveria ficar lá. A concessão de medalhas dependia de um processo burocrático que encalhava nas repartições militares. Quando a medalha era finalmente aprovada, o veterano já havia sido desmobilizado. E embora os atos fossem publicados no Diário Oficial, ninguém os lia, e os agraciados jamais eram notificados. 4.700 medalhas ficaram retidas em associações e gavetas do Ministério. 4.700 condecorações que nenhuma mão jamais recebeu. E as que chegaram às mãos de alguns, douradas, brilhantes, símbolo máximo de valor militar, eram feitas de latão barato. O decreto determinava prata banhada a ouro. O que entregaram foi metal de lata sem valor algum. Quem tentou trocar a medalha por um prato de comida ou uma noite de hospedagem descobriu, humilhado, que aquilo não valia nada. Os pracinhas, soldados, cabos, sargentos, voltaram no mesmo posto em que embarcaram. Quem foi soldado, voltou soldado. Quem foi sargento, voltou sargento. Não importa quantas batalhas comandou, quantas vezes substituiu um oficial morto e manteve o pelotão vivo. Não importa a citação, a condecoração, o elogio em boletim. Os regulamentos militares foram aplicados com uma parcimônia que, naquele contexto, tinha nome certo: injustiça. Enquanto isso, os oficiais que ficaram no Brasil, que não cruzaram o Atlântico, não viram neve, não enterraram ninguém, receberam promoções automáticas. 2, 3 postos acima. Quem foi tenente voltou major. Quem foi major voltou general. O sargento Max Wolff Filho foi o caso mais gritante. Durante toda a campanha, Wolff comandou um pelotão especial destinado às missões mais arriscadas da FEB. Funções de tenente, responsabilidade de tenente, risco de tenente. Só o promoveram a segundo tenente após a sua morte em combate. O posto que o Brasil lhe devia em vida, capitão, no mínimo, chegou tarde demais para importar. O Brasil deu a Wolff uma promoção de caixão. Muitos pracinhas que não suportaram o assédio constante das perguntas, a exposição pública, o contraste entre o herói que os chamavam e o indigente que se sentiam, abandonaram as famílias. Saíram de casa sem destino. Vagaram de cidade em cidade, sem endereço fixo, sem emprego, sem diagnóstico para o que sentiam. Não havia nome para aquilo em 1945. Hoje se chama transtorno de estresse pós-traumático. Então chamavam de fraqueza. Os pedidos de reforma dos incapacitados, aqueles que voltaram com sequelas físicas graves, encalhavam nas repartições militares por anos. Na maioria das vezes, a resposta era negativa, considerado capaz de prover sua subsistência. Em outros casos, quando a reforma era finalmente aprovada, o requerente já havia morrido. Morrido na miséria, morrido sem que o país soubesse o nome dele, sem que a cidade onde nasceu soubesse onde ele estava. E o Brasil seguia comemorando. Havia monumentos a inaugurar, discursos a fazer, fotografias a pendurar na parede. O pracinha estava na foto, o pracinha estava no discurso, o pracinha estava em todo lugar. Menos nas políticas públicas, menos nas pensões, menos nos exames de saúde que nunca foram feitos. O que ainda estava por vir era pior do que qualquer batalha que esses homens haviam enfrentado.
Porque na Itália, o inimigo usava uniforme. No Brasil, o inimigo usava terno e gravata e assinava leis. O ex-tenente Haroldo Ferreira abre o escritório de advocacia em Belo Horizonte em agosto de 1945. Aluga uma sala pequena, compra uma mesa usada, pendura o diploma na parede. Não é o escritório dos sonhos, é o recomeço possível. Nas primeiras semanas, os clientes que aparecem não trazem processos civis nem contratos. Trazem fome. São ex-pracinhas da sua companhia, homens que ele comandou na Itália, que aparecem na porta com o chapéu na mão, pedindo ajuda para conseguir emprego, para recorrer da demissão injusta, para entender por que a pensão prometida nunca chegou. Haroldo atende a todos. Usa o próprio dinheiro. 2 anos depois, o escritório fecha. Não por falta de causa, mas por excesso delas. As empresas que demitiram os pracinhas entenderam rapidamente que a lei tinha brechas. A obrigação de recontratar existia, mas não havia prazo mínimo de permanência definido com clareza. Bastava recontratá-los por algumas semanas e apresentar o laudo de incompatibilidade. O pracinha entrava pela porta da frente e saía pela dos fundos. Sem direito à indenização, sem registro formal de demissão por justa causa, sem recurso prático disponível. Os poucos que conseguiram advogado, como os que bateram na porta de Haroldo, esperaram anos por decisões que raramente chegavam a seu favor. A Justiça do Trabalho estava sobrecarregada e o veterano sem emprego não podia pagar para esperar. No campo da saúde, o abandono era ainda mais brutal. Os pracinhas que voltaram com sequelas físicas visíveis, membros amputados, cegueira parcial, lesões pulmonares causadas pelo frio dos Apeninos, tinham ao menos uma ferida que o médico podia ver. Mas a maioria das feridas não aparecia em radiografia. Aparecia no meio da noite, quando o pracinha acordava gritando no escuro e a mulher não sabia o que fazer. Aparecia no bar, quando ele bebia até não sentir mais nada. Aparecia na violência súbita, no silêncio que durava dias, no olhar vazio no meio do almoço de domingo. Não havia protocolo, não havia diagnóstico, não havia tratamento. O que havia era vergonha, a dele e a da família que não entendia. O processo de entrega das medalhas havia encalhado completamente. 4.700 condecorações aprovadas, publicadas no Diário Oficial, jamais entregues. Mas havia um detalhe que tornava o escândalo ainda maior. Quem deveria notificar os veteranos era o próprio Ministério da Guerra, e o Ministério simplesmente não o fazia. Os agraciados não sabiam que tinham direito à medalha. Muitos morreram sem saber. Outros descobriram décadas depois, quando foram pesquisar por conta própria, que o Brasil havia reconhecido seu valor num papel que nunca chegou às suas mãos. Um papel que ficou guardado numa gaveta durante anos, enquanto eles dormiam em calçadas. As medalhas que chegaram foram outro golpe. O decreto que criou a medalha de campanha determinava com clareza: prata banhada a ouro, acabamento militar, gravação precisa. O que o governo mandou fabricar foi latão barato, sem peso, sem brilho, sem gravação correta. Quando alguns pracinhas tentaram trocar a medalha por alguma coisa de valor, uma noite de hospedagem, mantimento para a família, dinheiro para o ônibus, descobriram que o comerciante não aceitava. Isso não é prata, isso não vale nada. A medalha, que simbolizava o mais alto reconhecimento por sacrifício em combate, não comprava um pão. Em 1947, um grupo de ex-oficiais da FEB tenta organizar uma associação de veteranos para pressionar o governo. A ideia é simples: reunir os pracinhas, documentar os casos de abandono, apresentar petição formal ao Congresso. A resposta do Ministério da Guerra é imediata, e não é apoio, é vigilância. Agentes do Serviço de Informações Militares passam a frequentar as reuniões. Alguns organizadores recebem visitas em casa. A associação se fragmenta antes de ganhar força. Quem tinha emprego público com vínculo militar não pode arriscar. Quem não tinha emprego nenhum não pode aparecer no jornal com nome completo. O silêncio volta a ser a única estratégia segura. Os generais e coronéis que nunca embarcaram para a Itália, os chamados de espada virgem entre os próprios pracinhas, ocupam os melhores postos nas estatais e nas repartições federais que crescem no pós-guerra.
Vagas que os veteranos esperavam com base nas promessas de 1945. O pracinha que comandou um pelotão sob fogo real nas colinas da Toscana pede emprego na Companhia Nacional de Álcalis e é preterido por um major que passou a guerra inteira em escritório no Rio de Janeiro. Isso não é exceção, é a regra que o sistema produziu. As promoções negadas continuam sendo o tema mais doloroso nas rodas de conversa dos veteranos. O caso de Wolf havia sido o mais visível, mas havia centenas de casos invisíveis. Pracinhas que exerceram funções de posto superior durante meses, que foram citados em boletins por bravura, que receberam elogio pessoal de oficiais americanos e britânicos, e voltaram com o mesmo grau de quando embarcaram. A comparação com os colegas que ficaram no Brasil era inevitável e humilhante. O sujeito que ficou em Recife, organizando o depósito de material, ganhou 2 postos em 2 anos. O sujeito que tomou uma rajada de metralhadora alemã em Montese voltou com o mesmo galão que tinha ao partir. Em 1950, o deputado Plínio Barreto apresenta projeto de lei propondo pensão especial para os ex-combatentes incapacitados. O projeto tramita por anos. Quando finalmente é aprovado numa versão modificada, a pensão existe, mas para recebê-la, o veterano precisa comprovar invalidez permanente reconhecida por junta médica militar. A junta militar que, sistematicamente, classifica os pracinhas como aptos. O círculo fecha. Quem está incapacitado demais para trabalhar não consegue a aprovação da junta. Quem consegue a aprovação é porque o caso é tão grave que já não havia mais o que fazer. O pracinha Benedito Marques, de São João del Rei, esteve em Monte Castelo nos 3 ataques. Perdeu 2 dedos da mão direita ao segurar uma granada que não explodiu imediatamente. Voltou. Pediu reforma. A junta o classificou como parcialmente capaz. Trabalhou como carregador de feira por 15 anos, porque não conseguia mais segurar ferramentas com precisão. Quando finalmente conseguiu que um médico civil documentasse a incapacidade profissional, o processo levou mais 6 anos na burocracia. A resposta chegou em 1968. Benedito havia morrido em 1965. Havia um silêncio específico que os pracinhas negros carregavam de volta, diferente do silêncio dos outros. Eles haviam lutado nos pelotões de infantaria, nas companhias de vanguarda, nos grupos que avançavam primeiro e recuavam por último. Na Itália, o soldado americano negro também lutava em unidades segregadas, e os brasileiros conviveram de perto com essa divisão imposta. Reconheceram nela algo familiar. Voltaram ao Brasil, achando, alguns deles, que a guerra tivesse mudado alguma coisa. Que um homem que parou uma divisão alemã nas colinas da Toscana seria visto diferente na fila do emprego, no balcão do banco, na porta do hospital militar. Não foi. A farda foi guardada. A cor ficou. Lá fora, nos países que o Brasil ajudou a libertar, a FEB era lembrada com gratidão genuína. Em Montese, na Itália, moradores guardavam fotografias de pracinhas brasileiros nas paredes de casa. Em Fornovo de Taro, a rendição da 148ª Divisão Alemã ao general Mascarenhas de Moraes era contada como episódio histórico local. Na Alemanha, ex-oficiais inimigos registraram em memórias a surpresa com a eficiência e a determinação dos soldados brasileiros. O mundo que eles ajudaram a salvar os conhecia. O país que os mandou salvar o mundo os esquecia. E em 1967, o próprio governo brasileiro assinou o documento definitivo que selaria o destino desses homens. Um documento que, décadas depois, ainda envergonha quem o lê. O documento chega em 1967 sem alarde, sem manchete, sem discurso de palanque. É uma lei ordinária, assinada durante o regime militar, num Brasil que havia acabado de fechar o Congresso e não tolerava questionamento. O texto é curto, a devastação é longa. A lei declara ex-combatentes todos os militares que serviram nas Forças Armadas entre 1942 e 1945, independente de terem pisado em solo italiano, independente de terem visto combate, independente de qualquer coisa que não fosse estar na folha de pagamento do Exército naquele período. De uma caneta, o governo diluiu a identidade dos veteranos da FEB num mar de homens que passaram a guerra inteira no Brasil.
em quartéis confortáveis, longe de qualquer trincheira. O efeito prático foi imediato e cirúrgico. Os direitos que existiam para os ex-combatentes, escassos, insuficientes, conquistados a duras penas ao longo de 20 anos de pressão, agora precisavam ser divididos entre um número muito maior de beneficiários. O bolo não cresceu. O número de fatias triplicou. O pracinha que sobreviveu ao inverno de Monte Castelo passou a disputar os mesmos benefícios com o escriturário que passou aquele mesmo inverno arquivando papéis em Fortaleza. E quando o pracinha reclamava, quando tentava distinguir sua condição da do escriturário, a resposta oficial era sempre a mesma. A lei não faz distinção, mas havia uma pensão que fazia distinção. Uma só. E o nome dela diz tudo sobre como o Estado enxergava esses homens. Chamavam de pensão por invalidez, decorrente de serviço em zona de combate, mas os próprios veteranos a chamavam pelo nome real, pensão de louco de guerra. Para recebê-la, o pracinha precisava comparecer diante de uma junta médica militar e assinar uma declaração formal reconhecendo sua própria incapacidade psiquiátrica permanente. Precisava dizer, em papel timbrado, diante de médicos fardados, que estava mentalmente quebrado, que não era mais inteiro, que a guerra o havia destruído por dentro de forma irreversível. Muitos preferiram morrer de fome a assinar aquilo. Os que assinaram enfrentaram outro obstáculo. A junta médica militar que avaliava os pedidos era composta em grande parte por oficiais que nunca foram à guerra. Médicos que não haviam tratado um único ferido de combate, que não conheciam os sintomas do que hoje chamamos de estresse pós-traumático, que avaliavam homens destruídos pela guerra com os mesmos critérios que usavam para avaliar recrutas de 20 anos. A taxa de indeferimento era altíssima, e o pracinha que tinha seu pedido negado não recebia explicação detalhada. Recebia um carimbo, indeferido, como se a dor pudesse ser negada por burocracia. Mais de 3.000 veteranos morreram em estado de indigência nas ruas das cidades brasileiras. Não é estimativa alarmista, é o número que pesquisadores e associações de veteranos levantaram ao longo de décadas, rastreando registros de sepultamento, laudos de indigentes e fichas hospitalares. Só em Curitiba, 200 veteranos identificados foram sepultados como indigentes. 200 homens com plaqueta de identificação da FEB, com histórico de campanha na Itália, enterrados sem cerimônia, sem família presente, sem honras militares, numa vala comum de cemitério municipal. O mesmo Estado que os mandou para a guerra não tinha dinheiro para um caixão digno. O general Walter Moreira Salles, não o banqueiro, o oficial, registrou em suas memórias o caso de um subcomandante de companhia que havia sido um dos oficiais mais condecorados da FEB. Encontrou-o em 1972, numa casinhola de madeira na periferia de Porto Alegre, cercado de livros antigos e com reumatismo tão severo que mal conseguia segurar uma caneta. O homem havia vendido o apartamento da família para pagar as dívidas que acumulou, ajudando ex-pracinhas do seu pelotão ao longo de 20 anos. Consultas médicas, passagens, roupas, comida. Quando o dinheiro acabou, a família foi embora. Quando a família foi embora, ele ficou com os livros e com a dor nos ossos. Recusou a pensão de louco de guerra até o fim. A ditadura militar que governou o Brasil, a partir de 1964, tratou os febianos de maneiras opostas, dependendo de quem eram. Os oficiais da FEB que apoiaram o golpe foram reintegrados, promovidos, colocados em posições de prestígio. Os que se opuseram, e havia muitos, porque uma parte significativa dos oficiais febianos havia lutado contra o fascismo na Europa e não estava disposta a aceitá-lo no Brasil, foram banidos, reformados compulsoriamente, afastados de qualquer cargo. Chamavam esses últimos de mortos-vivos, ainda respiravam, mas para o exército oficial não existiam mais. Homens que foram heróis em Fornovo eram tratados como fantasmas no Rio de Janeiro. A imprensa, sob censura, não podia publicar o que sabia. Os jornalistas que tentaram documentar a situação dos veteranos nas décadas de 60 e 70 esbarraram em proibições formais e informais. Um repórter do Correio da Manhã que foi a campo fotografar veteranos vivendo em cortiços no centro do Rio recebeu a ordem de não publicar as imagens.
Elas constrangiam as Forças Armadas. As fotos ficaram numa gaveta por 15 anos. Quando finalmente saíram, em 1981, durante a abertura política, os homens nas imagens já eram velhos. Muitos já tinham morrido. A Constituição de 1988 mudou o quadro. Tarde, mas mudou. O artigo 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garantiu pensão especial vitalícia aos ex-combatentes da FEB. Pela primeira vez, havia distinção legal clara entre quem foi à guerra e quem ficou. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhecia formalmente que devia algo a esses homens. Não como favor, mas como obrigação. Só que dos 25 mil pracinhas que embarcaram para a Itália entre 1944 e 1945, menos de 10 mil ainda estavam vivos para receber. 15 mil haviam morrido antes que o Brasil decidisse honrá-los de verdade. Os sobreviventes eram velhos, tinham 60, 70, 80 anos. Alguns receberam a notícia da pensão num leito de hospital. Outros souberam por um filho que leu no jornal. Outros ainda não acreditaram na primeira vez que ouviram. Tinham sido enganados tantas vezes que a desconfiança havia se tornado reflexo. Um veterano de Recife, entrevistado em 1989, disse ao repórter com voz calma: "Tô esperando o cheque chegar. Quando chegar, eu acredito." O cheque chegou. Ele acreditou. Tinha 81 anos e chorou na frente da câmera sem se envergonhar, porque um homem que sobreviveu a Monte Castelo não tem medo de lágrima. Na Itália, os nomes dos pracinhas mortos em combate estão gravados em monumentos municipais, em placas de rua, em memoriais de guerra que as prefeituras mantêm com cuidado. Em Pistoia, em Montese, em Fornovo, em Porretta Terme, os italianos não esqueceram. Fazem cerimônias anuais, ensinam nas escolas, guardam fotografias. Do lado de cá do Atlântico, o monumento aos pracinhas no aterro do Flamengo existe. Bonito, imponente, visitado por turistas que tiram foto e raramente sabem o que custou. O nome está na pedra. A história ficou nas gavetas. E o que esses homens merecem, o mínimo que merecem, é que alguém a conte em voz alta, para que a próxima geração saiba o que o Brasil fez e o que nunca mais pode ser feito. 25 mil brasileiros cruzaram o Atlântico para lutar contra o fascismo e venceram. O Brasil, que os mandou como soldados, não soube recebê-los como homens. Eles voltaram para um país que queria o desfile, mas não queria a conta. Que queria a fotografia, mas não queria a responsabilidade. Que gravou o nome deles na pedra e deixou o corpo deles na calçada. O legado dos pracinhas não está só nos monumentos. Está na pergunta que não pode parar de ser feita: o que um país deve a quem manda para morrer em seu nome? Enquanto essa pergunta ficar sem resposta, a história da FEB não é só passado, é aviso. Se este vídeo chegou até você, é porque alguém compartilhou, porque alguém se importou o suficiente para não deixar essa memória morrer. Agora é a sua vez. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e conta nos comentários de que cidade e país você está assistindo. E antes de sair, vai lá no comentário fixado. Deixamos lá o link do nosso conteúdo escrito com muito mais detalhes sobre a história da FEB, fontes, documentos e casos que não cabem nem em 30 minutos de vídeo. Está tudo lá, gratuito, esperando por você. A história dos pracinhas merece ser lida, assistida e nunca esquecida. Compartilha este vídeo com alguém que precisa saber disso.